Bem-vindos ao canal Além do Medo. Aqui falamos sobre crimes reais, misteriosos e casos sobrenaturais. Quando uma jovem britânica desaparece na Nova Zelândia, poucos poderiam prever a trágica reviravolta que este evento tomaria. Graças ao sistema de câmeras de segurança da cidade e à inteligência da polícia, foi possível acompanhar todos os passos de um psicopata em busca de seu alvo. Hoje, vamos falar sobre o horror no quarto 308. Nascida em 2 de dezembro de 1996, em Essex, Inglaterra, Grace Amy Rose Millan era a mais nova de 3 irmãos. Alegre, sociável e cheia de sonhos, Grace também gostava muito de arte e até pintava suas próprias telas. Nas redes sociais, Grace também estava sempre rodeada pelos amigos e pela família. Recentemente, ela havia se graduado em propaganda e marketing pela Universidade de Lincoln. Tudo estava indo muito bem na vida de Grace. Antes de partir para essa nova fase da vida, Grace juntou as economias que havia feito durante a faculdade e decidiu tirar um ano sabático. Como a maioria das jovens adultas, Grace queria viajar o mundo, conhecer novas pessoas e ter novas experiências. Antes de viajar, ela cortou o cabelo e fez uma doação para uma instituição de crianças com câncer. Depois, Grace passou 6 semanas na América do Sul. Frequentemente, ela fazia posts no Instagram mostrando os lugares por onde passava e as pessoas que conhecia. Ela tinha bastante facilidade em fazer amizades e, mesmo longe da família, sempre mantinha contato com os irmãos. 19 de novembro de 2018. Grace deixa a América do Sul e parte para Nova Zelândia, onde começaria outra etapa de sua aventura pelo mundo. 11 dias depois, ela chega em Auckland. De clima agradável com diversos pontos turísticos, Auckland é a maior cidade da Nova Zelândia, com uma excelente infraestrutura e extremamente segura. No entanto, Grace iria descobrir que para toda regra há uma exceção, e uma escolha errada pode desencadear uma série de eventos que podem mudar a sua vida para sempre. Grace se hospedou em um hotel chamado Base Backpackers. Em busca de diversão, Grace começou a procurar no Tinder por alguém que compartilhasse seus interesses e que fosse uma boa companhia para ela passar os próximos dias. Talvez alguém que já morasse na cidade e que pudesse indicar lugares legais para conhecer. Foi quando Grace começou a conversar com um rapaz chamado Jesse. No início, a conversa estava sendo bastante agradável e Jesse parecia ser um cara legal. Ele perguntou se Grace tinha planos para aquele final de semana e sugeriu que saíssem para algum lugar. Grace comentou que não tinha planos, mas que domingo seria o seu aniversário. Jesse parabenizou Grace pelo seu dia e sugeriu que saíssem para beber alguma coisa. Ele perguntou se Grace poderia encontrá-lo no Sky City, um local bastante famoso em Auckland, com bar, restaurante e cassino, além também de ser um hotel. Grace estava animada por estar vivendo sua aventura e realizando seu sonho. Por mais que estivesse se sentindo insegura no início, acabou aceitando o convite. 1 de dezembro de 2018. Por volta das 18 horas do dia 1 de dezembro de 2018, Grace saiu do Base Backpackers em direção ao Sky City. Ela encontrou Jesse no saguão, se cumprimentaram e foram em direção ao restaurante. De lá, Grace mandou uma mensagem de texto para uma amiga. Eu me dei muito bem com ele. Ele é um gerente em uma empresa de petróleo e mora em um hotel. Do Sky City, Grace e Jesse resolvem ir a outro bar, chamado Bluestone. Os dois ficaram lá até as 21 e depois foram embora. A noite havia terminado. 2 de dezembro de 2018. Naquela data, Grace estava completando 22 anos. Ela era um orgulho para a família. Seus pais e irmãos a admiravam por sua inteligência, bondade e determinação em alcançar os seus objetivos. Por ser um dia especial, todos mandaram mensagens desejando parabéns e felicitando Grace por mais um ano de vida, mas ninguém obteve resposta. Os irmãos de Grace congelaram. Imediatamente, uma bandeira vermelha se ergueu. Não era comum Grace não responder às mensagens ou ficar sem olhar o celular por tanto tempo. Mesmo assim, os familiares preferiram acreditar que provavelmente Grace havia tido um problema no celular ou que estava se divertindo e em breve iria responder às mensagens e agradecer pelos parabéns.
mas isso não aconteceu. Os familiares de Grace estavam convencidos de que algo estranho havia acontecido, mas ela estava a milhares de quilômetros de distância. No dia 5 de dezembro, finalmente, a família conseguiu comunicar às autoridades de Auckland. Inicialmente, os policiais não despertaram grandes suspeitas. Para eles, uma jovem adulta recém-saída da casa dos pais provavelmente estaria se divertindo e apenas havia se esquecido de avisar a família. A polícia foi até o hostel que Grace havia se hospedado e constatou que ela não havia retornado desde o dia 1 de dezembro. Aparentemente, não existia pistas sólidas que apontassem o paradeiro de Grace. Se alguém tivesse feito algo com ela, provavelmente sairia impune, exceto por um detalhe: o sistema de câmeras de segurança da cidade. Rapidamente, a polícia conseguiu rastrear todos os passos de Grace, e não demorou muito até identificarem a última pessoa que viu Grace com vida, Jesse. Mas quem era Jesse? Jesse Campson tinha 26 anos. Seus pais eram divorciados e ele foi criado pelos seus avós. Jesse era totalmente desligado de sua família e descrito por eles como sendo um mentiroso patológico. Ele contava várias histórias mentirosas, tentando obter alguma vantagem com isso. Uma vez, ele chegou a dizer que era primo de um jogador famoso de rugby. Outra vez, ele disse que estava com câncer e tinha pouco tempo de vida. Ele chegou a dizer isso até para a própria família. As mentiras de Jesse eram frequentemente descobertas, mas mesmo assim ele continuava. Quando já era adulto, Jesse alugou uma casa e disse para o dono que recentemente havia assinado um contrato com um time de softball, o Black Sox. Depois de alguns meses de aluguel atrasado, o dono resolveu ligar para a gerência do time, que obviamente negou que Jesse tinha um contrato com eles. O último emprego de Jesse foi de vendedor de telefones. Ele foi mandado embora depois que o chefe descobriu várias mentiras contadas por ele. Jesse foi demitido no mesmo dia que conheceu Grace. Ele estava morando em um hotel, o City Life, na mesma área em que Grace se hospedou. Para o gerente, Jesse disse que era gerente de uma multinacional, a Woolworths, mas na verdade, o pouco dinheiro que Jesse tinha era de um auxílio do governo. 6 de dezembro de 2018. Os investigadores levaram Jesse até a delegacia para prestar depoimento. Ele estava bastante calmo e respondeu a todas as perguntas da polícia. I was talking to Grace on Tinder. Yeah. We'd matched on Friday. I saw that we'd matched the next day on Saturday. And then we met at Sky City. And then we decided that we were going up to Andy's Burger Bar, which is on the first floor. Whose idea was it to go to that particular burger place? Me, because I didn't initially know that she was real. What do you mean? Well, there's a lot of... So have you heard of catfish? No. So catfishing is where someone uses your profile, uses your photos and pretends to be you and then meets and you're a completely different person. Jesse contou que conheceu Grace no Tinder e sugeriu se encontrar com ela em um local público, no Sky City, porque não tinha certeza de que ela era quem dizia ser e tinha medo de ser vítima de um catfish, quando alguém engana uma outra pessoa fingindo ser quem não é. Ele disse que depois disso foram ao bar e depois foram ao Bluestone. Ficaram lá até as 21h30 e depois deixou Grace na porta do hotel. Segundo ele, a noite terminou com um beijo na bochecha e um boa noite. Jesse disse que tentou falar com Grace na manhã seguinte, mas ela tinha bloqueado o contato dele, então ele seguiu a vida. Os investigadores disseram que estavam preocupados com o paradeiro de Grace e suspeitavam que ela havia sido vítima de alguma armadilha e que talvez estivesse morta. Jesse não esboçou nenhuma reação. Quando perguntado se poderia oferecer voluntariamente uma amostra de DNA, ele disse que sim. Logo em seguida, ele foi liberado. No entanto, os investigadores ainda não tinham examinado todas as imagens. Foram horas de vídeos cuidadosamente examinados e os arquivos somavam mais de 6 terabytes. E o que eles descobriram foi perturbador. Jesse não contou exatamente tudo o que aconteceu naquele dia, muito menos o que ele fez nos dias seguintes. Grace e Jesse realmente se encontraram no Sky City e depois foram para o Bluestone.
Mas ele não contou que enquanto Grace foi ao banheiro, ele revirou toda a sua bolsa, talvez procurando algum spray de pimenta ou algo que Grace poderia usar para sua defesa pessoal. Jesse também não contou para a polícia que a noite não havia terminado apenas com um beijo na bochecha. As câmeras mostravam que Grace e Jesse foram até o hotel em que ele estava hospedado e entraram no seu quarto, o 308. Grace nunca mais foi vista saindo do hotel. No dia seguinte, Jesse foi visto saindo do hotel e indo até o centro da cidade comprar uma mala. Jesse entra na loja, começa a olhar as malas e parece escolher uma de um tamanho específico. Depois, ele é visto comprando vários produtos de limpeza e volta para o hotel. Ainda naquele mesmo dia, Jesse vai até uma locadora de carros e aluga um Corolla vermelho. Mas mais surpresas estariam por vir. Algumas horas depois, Jesse marca um encontro com uma outra mulher também pelo Tinder. Os dois se encontram num bar, mas a garota disse que Jesse começou a falar coisas estranhas sobre enterrar corpos e que tinha amigos na polícia. Quando Jesse convidou a garota para entrar no carro, ela recusou, pegou as suas coisas e foi embora. Antes de voltar ao hotel, Jesse alugou uma máquina de limpeza e subiu com ela até o seu quarto. Ele disse que tinha uma mancha de vinho no carpete e precisava limpar. Apesar do comportamento extremamente estranho, ninguém da equipe do hotel se prontificou a verificar. Às 21h30, ele é visto descendo do seu quarto com 2 malas e saindo com um carro alugado. 3 de dezembro de 2018. No dia seguinte, Jesse é visto em uma loja comprando uma pá. Depois, ele vai até um lava-rápido, lava todo o carro, dirige até a locadora e devolve o veículo. 5 de dezembro de 2018. No dia 5, quarta-feira, Jesse foi pego novamente pelas câmeras, jogando coisas em várias lixeiras. Foi nesse dia em que a família de Grace conseguiu finalmente informar as autoridades em Auckland. 8 de dezembro de 2018. De posse das imagens e sabendo que Jesse mentiu no seu depoimento, a polícia retornou ao City Life. No mesmo instante que a polícia estava no saguão do hotel, Jesse estava chegando e conseguiu ver os agentes lá dentro. Ele tentou não levantar suspeitas e é filmado tentando deixar o local, mas os investigadores percebem e correm atrás dele. Ele é levado novamente à delegacia. O caso gerou grande repercussão em todo o país. O pai de Grace viajou até Auckland para dar entrevistas e fazer apelos a quem soubesse o paradeiro de sua filha. Até o momento, a polícia mantinha o nome de Jesse em sigilo e não divulgava informações sobre o caso. Apesar das investigações estarem andando rapidamente, a sociedade ainda encarava o caso como um desaparecimento. Na delegacia, Jesse conta uma história totalmente diferente da sua primeira versão. She started talking to me about 50 Shades of Grey. We started having sex. At first it was just normal. And then she asked me if we could get into bondage, having, I guess, more violent sex. We ended up on the floor, and then she told me to hold her throat. So I went into the shower, and then all I remember is falling asleep. Nessa nova versão, Jesse diz que depois de irem embora do Bluestone, os dois subiram até o seu quarto. Grace começou a falar para Jesse coisas sobre o filme e o livro 50 Tons de Cinza. Os dois começaram a ter relações e Grace pediu para que Jesse a sufocasse. No depoimento, ele disse que os dois estavam muito bêbados e que depois ele foi tomar banho e quando voltou para o quarto, apagou na cama. No dia seguinte, ele se deparou com Grace desmaiada já sem vida. Ele ficou desesperado e não sabia o que fazer, então decidiu se livrar do corpo de Grace. Segundo ele, tudo não passou de um acidente. Jesse colocou o corpo de Grace em uma mala e o enterrou numa floresta próxima a uma estrada. O investigador perguntou se Jesse poderia identificar o local onde havia enterrado Grace e ele concordou. Momentos depois, o investigador dá voz de prisão a Jesse pelo assassinato de Grace Millane. Did you kill Grace Millane?
Jesse Kempson, you're under arrest for the murder of Grace Mullane. O corpo de Grace foi levado pelos peritos, que constataram que a causa da morte foi estrangulamento. O corpo tinha vários ferimentos nos braços e no peito, indicando que ela havia tentado lutar pela vida. Segundo a perícia, Jessie teria estrangulado Grace por 5 a 10 minutos, e ela morreu por volta da 1h30 da manhã do dia 2 de dezembro de 2018, quando completaria 22 anos de idade. Mas durante a perícia, outros fatos perturbadores foram revelados. O quarto do hotel onde Jessie estava hospedado havia sido limpo, mas a equipe forense conseguiu identificar que havia manchas de sangue pelo carpete. Além disso, o celular de Jessie também foi periciado. Momentos após ter matado Grace, Jessie pesquisou sobre onde poderia enterrar o corpo, pesquisando coisas como locais com aves devoradoras de carne e Cordilheira de Whitaker. Jessie também tirou várias fotos do corpo de Grace e entrou em vários sites pornográficos. O julgamento começou em novembro de 2019 e durou 3 semanas. A defesa alegou que o caso não passou de um terrível acidente, causado por relações consensuais, mas que deram errado devido à imperícia dos dois. Além disso, a defesa quis descredibilizar a vítima, dizendo que Grace já havia se envolvido em outros encontros assim antes de conhecer Jessie. Ainda na teoria da defesa, Jessie entrou em choque e não sabia como agir diante da situação e tentou se livrar do corpo. A estratégia era clara: responder por ocultação de cadáver seria muito menos grave do que responder por homicídio. Por outro lado, a promotoria tinha muitas evidências de que Jessie não estava em pânico. As imagens do circuito de monitoramento mostravam um Jessie bastante calmo, frio e com a intenção de cobrir os seus rastros. O fato de Jessie ter marcado um encontro no mesmo dia em que Grace foi morta só demonstrava sua frieza e o desprezo pela vida. Além disso, Jessie planejou meticulosamente não só como se livrar do corpo, mas também como apagar todas as provas que o ligavam ao assassinato. No dia 22 de dezembro de 2019, Jessie foi considerado culpado e sentenciado à prisão perpétua, com um mínimo de 17 anos de prisão sem direito a condicional. Find the defendant, Jesse Shane Kempson, guilty or not guilty? Guilty. Um ano depois, quando o sigilo sobre a imagem e sobre o nome de Jessie prescreveram, e o nome dele foi revelado para a imprensa, ele foi acusado por mais 2 mulheres que o reconheceram. Em outubro de 2020, uma ex-namorada disse que sofria abusos físicos, psicológicos e sexuais. Ela disse que Jessie a ameaçava e já chegou a colocar uma faca em seu pescoço. Ela também disse que ele havia roubado 10.000 libras de sua conta. Em novembro de 2020, ele foi acusado de estupro uma turista que conheceu no Tinder, 8 meses antes de matar Grace. Ela disse que Jessie a ameaçou, dizendo que se ela não tivesse relações com ele a mataria e mataria toda a sua família. Pelos 2 casos, Jessie pegou 11 anos de prisão. O caso causou uma comoção pública na Nova Zelândia. A primeira-ministra fez um pronunciamento oficial se desculpando pela morte de Grace. So, on behalf of New Zealand, I want to apologise to Grace's family. Your daughter should have been safe here, and she wasn't, and I'm sorry for that. A família de Grace criou uma fundação chamada Love Grace, que ajuda mulheres vítimas de abusos e violência doméstica, doando bolsas com produtos de higiene para as vítimas, além de arrecadar fundos para a instituição White Ribbon. Mesmo depois de todo o processo, Jessie Kempson ainda alega ser inocente. Esse foi o caso Horror no Quarto 308. Se você curte conteúdos de crimes reais, casos misteriosos e sobrenaturais, não deixe de se inscrever no canal e assistir os outros vídeos. Obrigado por ter assistido.